Hoje vamos falar sobre, irmãos, esse mundo, honrados nós não vamos ser e nem podemos, né? Se o mundo quiser nos honrar, nós temos que rejeitar essa honra aí, que essa honra é do maligno, não vem de Jesus. Mas, ao contrário disso, nós vamos ser odiados e rejeitados. Então é disso que nós vamos falar, é da rejeição e não da honra que o mundo tem a nos oferecer. Porque se o mundo quiser nos honrar, vai ser para nos corromper. E isso nós temos que fugir dessa aparência do mal, temos que seguir a cada dia as pisadas daquele que padeceu, seguir as pisadas daquele que foi rejeitado, seguir as pisadas daquele que deu a própria vida. Amém, irmãos? Aqui em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus, ele envia os 12 e passa uma missão a eles, não é, irmãos? E nessa missão, ele vem dizendo como seria, como os discípulos deveriam se comportar, como eles deveriam andar, para quê, irmãos? Para serem honrados? Não, para perseverarmos, para conseguir vencer todas essas coisas e seguir adiante. Isso é o que Jesus ele deseja para cada um de nós, seguir adiante. Por muitas lutas, por muitas dificuldades, nós vamos passarmos. Hoje mesmo, se a gente for falar do dia de hoje, né, nós temos a nossa irmã Simone, o sobrinho dela mais novo está internado, sofreu um acidente. Isso é motivo de luta, né, irmãos, para a família. Temos o pai do nosso irmão Denis, cooperador, que está também mal, né, irmãos? Tem as enfermidades dele, também não está bem. Nós temos o compadre do nosso irmão Vinícius, cunhado dele, que faleceu ontem. Isso traz também uma tribulação para toda a família. E a verdade é, irmãos, que ser humano nenhum está pronto para lutar contra enfermidades e morte, irmãos. Isso é algo que abala qualquer estrutura humana, e abala mesmo. Quer ver a estrutura humana ser abalada é diante da enfermidade e diante da morte. Abala qualquer um. Então, e os discípulos aqui, Jesus ele vem orientando eles quanto à ministração da palavra, irmãos, quanto a levar o evangelho adiante. Isso também é uma luta muito grande. Você levar a palavra da verdade adiante, você levar o caráter de Cristo adiante. Irmãos, levar salvação, levar libertação para aquele que está morto, para aquele que está morto em ofensa e pecado, né? Aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 10, o versículo 12, irmãos. Aqui Jesus diz aos discípulos: quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, tem que fazer o quê, irmãos? Desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, quando se leva a palavra da verdade adiante, seja num lar, seja numa cidade, seja a uma pessoa, não importa onde seja, irmãos. Quando você leva a palavra da verdade e a pessoa rejeita essa palavra, a quem que ela está rejeitando, irmãos? Jesus. Ela está rejeitando a mim se eu levar? Ela está rejeitando ao irmão ou à irmã? Se o irmão ou a irmã levar a palavra? Não. Está rejeitando a Jesus, irmãos. E aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Isso aqui aconteceu com os apóstolos, irmãos? Isso aconteceu. Quando os apóstolos chegavam no lugar e levavam a palavra da verdade, eles tinham que justificar a fé deles, eles tinham que justificar aquilo que eles entendiam por certo, aquilo que eles seguiam. Então, para isso, eles precisavam desbancar os apóstolos, precisavam humilhar, precisavam prender, precisavam torturar, precisavam dar testemunho daquilo que eles entendiam por certo. E eles faziam atrocidades com os apóstolos, mas os apóstolos sempre andaram de cabeça em pé, irmãos. Eles nunca baixaram a cabeça, depois que receberam o Espírito Santo, nunca baixaram a cabeça para entendimento nenhum. Eles foram presos e permaneceram firmes. Eles foram torturados, permaneceram firmes. Eles foram rejeitados, permaneceram firmes. Rejeitaram a palavra por muitas vezes e eles permaneceram firmes. Conosco não vai ser diferente, irmãos. Nós temos que permanecer firme diante da rejeição. E essa rejeição pode vir por parte dos estranhos e pode vir também por parte dos conhecidos e pode vir por parte daqueles que estão muito próximos de nós. A rejeição ela virá. Por quê? Porque se rejeita é a palavra. Se rejeita é Jesus. E ninguém é homem ou mulher suficiente para dizer, eu rejeito Jesus. Eles não fazem isso. Eles não falam isso. Eu rejeito a Bíblia, eu rejeito a palavra. Não, eles não falam isso, irmãos. Muitos deles, a menos que a pessoa seja ateu e fale assim, eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus, não acredito em Deus, não acredito em nada. Isso aí, irmãos, são poucos aqueles que nós vamos deparar, não é, irmãos?
em vista daqueles que rejeitam descaradamente e querem um culpado, querem enrolar a cabeça do cristão, querem fazer, querem acontecer. Isso aí tem demais, irmãos. E cabe a cada um de nós estar firmes em Cristo e seguir adiante. Versículo 19. Ó. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que falará por vós. E aí, versículo 21, ó. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Irmãos, isso aqui com certeza aconteceu demais. Hoje, muitas vezes, na nossa realidade, não é, irmãos? Na nossa realidade, os filhos, aqui fala que os filhos matarão os pais, né? Na nossa realidade, os filhos, eles rejeitam aquilo que os pais falam. Os pais estão firmes na palavra, estão firmes em Cristo, e os filhos rejeitam. Não chegaram ainda a matar nenhum de nós, né, irmãos? Não chegaram a matar nenhum de nós. Mas a rejeição, irmãos, a rejeição tem demais. Tem demais. E nós temos que entender que isso faz parte da caminhada com Cristo. Faz parte da caminhada com Cristo. Por quê, irmãos? Porque você leva salvação. E as pessoas, elas querem permanecer com a vida que elas têm. Você leva libertação. E a pessoa não quer ser liberta, ela quer permanecer na vida que ela tem. Mas ela não chega e fala assim, eu odeio Cristo. Eu não quero saber de Jesus. Não, porque no fundo, elas sabem que estão erradas, elas sabem que existe um Deus. Elas sabem disso, irmãos. A palavra fala que só pelas coisas que existem, eles ficam inexcusáveis. Só pelas coisas que existem. Quando você olha o céu azul, e aquilo não cai na sua cabeça, e você vê os pássaros voando, e você vê as árvores, e você vê, irmão, você vê as coisas que existem, você já entende que tem algo superior àquilo que você entende por certo, aquilo que você confia, tem algo superior. Isso para aquele que não é cristão, né? E nós sabemos que o responsável por tudo que existe é Jesus. Então, aí a pessoa não fala, eu não quero Jesus. Mas ela fala fazer o quê, irmãos? O que ela vai fazer? Ela vai vir com ladainha, ela vai vir com um monte de situações, não é? É assim. Ela vai fazer que não escuta, ela vai dar de ombros para mim, para vocês, é assim. É assim. E nós sabemos que a rejeição é por conta do nome de Jesus. A rejeição é por conta da palavra. E aí ele diz aqui, ó, versículo 22, ó. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamar o Beelzebu, o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então nós somos os domésticos. Se falaram essas barbaridades de Jesus, quanto mais de nós, irmãos. Então nós não podemos nem pensar em ser superior a Jesus. Nós não podemos. Então nós temos que entender, pera lá, se chamar o Senhor Jesus de Beelzebu, filho do diabo, filho do maligno, irmãos, e conosco? E conosco? E quando acontecer com a gente? E quando disserem que aquilo que você crê é mentira, é errado? E quando disserem que você está enganado, quando disserem que você está fora de si, quando disserem, qualquer coisa que disserem, é maior que isso, irmãos? Não é maior do que o que fizeram com Jesus. Então nós temos que entender isso daí. Quando aconteceu com os apóstolos, eles se mataram por conta disso? Não. Eles mataram pessoas por conta disso? Não. Isso aconteceu por muitas vezes. Se a gente ler Atos, vai mostrar os discípulos, a igreja, sendo perseguida, e os discípulos se espalhando e indo pregar o evangelho por todo lugar que eles iam. Vai mostrar os apóstolos sendo presos, torturados, e depois eles saem da cadeia e vão pregar de novo. Vai mostrar tudo isso daí, irmãos. Tudo isso daí. Diz aqui, ó, versículo 25, ó. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais aos ouvidos, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus.
Então, isso aqui, irmãos, também é uma realidade. Quando alguém vem pedir a razão da sua fé, do seu entendimento, e você com mansidão, você consegue expressar a sua fé e passar para a pessoa aquilo que você crê, você está confessando Jesus. Quando você luta contra o engano, contra o erro, contra o pecado, você está confessando Jesus. Isso nós fazemos diante dos homens, fazemos diante dos demônios. Todos os dias, em todo instante. Nós vamos ter oportunidade, irmãos, em todo momento, de confessar Jesus ou negar Jesus. Jesus está afirmando aqui que o negar Jesus diante dos homens não é uma boa ideia, irmãos. Não é uma boa coisa. Por quê? Porque nós dependemos da intercessão dele. Nós dependemos do poder de Cristo, irmãos, sobre nossas vidas, para vencermos as coisas. Imagine que morreu o cunhado do nosso irmão. Ele morreu lá em Minas. Quantas pessoas estão necessitando nesse momento do consolo do Espírito Santo, irmãos? Por causa de uma pessoa que morreu. Quantas pessoas? Muitas pessoas. O sobrinho da nossa irmã Simone está internado, está no estado grave. Quantas pessoas estão precisando do consolo do Espírito e ele precisando da cura? Então, o poder de Jesus, ele tem que estar sobre pessoas. E cada um tem que desejar, irmãos, ter esse poder sobre a sua vida. Então nós, irmãos, nós que conhecemos a palavra, nós temos que lutar para quê? Para permanecer, perseverar em Cristo, para poder ser consolado por Ele, para poder receber o entendimento que Ele nos dá, para não padecermos à toa. Padecer à toa, irmãos, é não padecer por Cristo. É padecer por conta de desejos, padecer por conta de sentimentos, padecer por conta de falso entendimento ou de falta dele. Nós temos que lutar para isso. Quando deparamos com uma situação e temos entendimento da verdade, irmãos, nós padecemos menos. Padecemos menos. E o que nós padecemos é por Cristo, é por confessar Jesus. Irmãos, até num velório, você tem o poder ali de confessar Jesus. Em qualquer ambiente, nós temos o dever e temos a possibilidade de confessar Jesus. Mas vai caber a cada um de nós. E qual é a forma? É perseverar, é lutar a cada dia, é não desistir, irmãos. Não desistir. Aqui, ó, versículo 34. Diz assim, irmãos, ó. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas trazer o quê, irmãos? Espada. Irmãos, paz todo mundo quer. Todo mundo quer a paz. E quando fala paz aqui, irmãos, não é a paz do alto. A paz do alto ele veio trazer. Mas ele não veio trazer paz da terra, a paz que o ser humano, que o homem natural precisa. Ele não veio trazer a paz que a nossa carne deseja. A paz que a nossa carne deseja é falar o que as pessoas querem ouvir. Isso aí traz uma paz, irmãos. Falar o que as pessoas querem ouvir traz uma paz muito grande. Não, o evangelho é contra isso. Fazer a vontade de tudo e de todos, isso traz uma paz muito grande. Não é o que o evangelho quer. Ele luta contra isso. Ele não aceita isso. Mas ele fala que ele veio trazer espada. Espada é o que divide, espada, irmãos, é o que traz aflição. Aí ele diz aqui por quê, ó. Versículo 35, ó. Porque eu vim pôr em dissensão, olha só, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Por que isso, irmãos? Por que ele fala isso? Por que ele cita? Por que ele cita os familiares? Ele cita, na verdade, pessoas que estão próximas umas às outras. Pessoas que têm intimidade umas com as outras. Então o pai tem intimidade com o filho, a nora com a sogra, a mãe com a filha, tem intimidade, está próximo. E ele veio trazer espada, ele veio pôr dissensão entre pessoas. Por quê? Porque tem algo que deve prevalecer, irmãos. E o que deve prevalecer, realmente, é a espada. O que deve prevalecer é a palavra da verdade. O que deve prevalecer são os mandamentos de Jesus. Então os mandamentos dele devem prevalecer. Ninguém pode prevalecer sobre os mandamentos de Jesus, os ensinamentos dele. Então, se tiver um pai e um filho, tiver uma discórdia entre eles lá por conta de fé, por conta de entendimento, por conta de, eu acho que isso é certo, eu acho que aquilo é certo, o que vai prevalecer ali, irmãos? É o pai ou é o filho? Nenhum dos dois. Que vai prevalecer é a palavra. E quando a palavra prevalecer, vai ser na vida de um, na vida do outro, esse que tem a palavra, irmãos, ele vai ter que suportar. Ele vai ter que suportar por quê? Porque ele vai ser rejeitado. Ele vai ser rejeitado não porque ele é pai, porque ele é bom, porque ele é ruim, não. Se a palavra estiver na vida do pai, ele vai ser rejeitado pelo filho porque ele tem a palavra da verdade. Se a palavra estiver no filho, o filho vai ser rejeitado pelo pai porque ele tem a palavra da verdade. É a palavra que vai prevalecer. Não importa na vida de quem que ela esteja. A nora contra a sogra. Vai ter uma dissensão ali, uma divisão ali entre a nora e a sogra. Por quê? Porque a palavra vai ter que prevalecer na vida de alguém. Não importa se a palavra está na vida da nora ou na vida da sogra. Aquele que tem a palavra vai ter que confessar Jesus.
E aquele que confessar Jesus vai ser rejeitado, vai ser maltratado, vai ser injuriado, vai ser injustiçado, irmãos. E essa é a fase que o cristão tem que confessar Jesus. Porque ninguém quer passar pela rejeição. Ninguém quer, eu não quero, mas eu tenho que passar muitas vezes. Os irmãos também não querem, mas tem que passar muitas vezes. Muitas vezes. E vamos ter que lutar, irmãos. Lutar, não tem jeito. Não tem jeito. Não vamos poder esquecer daquilo que nós aprendemos. Não vamos poder ficar com a boca fechada no momento que tem que se abrir a boca. Não podemos. Mas também não podemos ficar escandalizados. E chutar o balde, como dizem, né, irmãos? Chutar o balde porque fui rejeitado. Ofender alguém porque fui rejeitado. Não, por quê? Porque nós não podemos nos prender num jugo desigual com os infiéis, irmãos. Então nós temos que manter a paz, mas a paz do alto, sobre nossas vidas, e confessar Jesus de forma digna, de forma honesta, irmãos. E quando eu falo de forma honesta, é de forma honesta diante da palavra, assim como Jesus fez. Jesus chegou ao ponto de mandarem ele para a cruz, depois de tantas pessoas que ele curou, depois de tantos demônios que ele expulsou da vida das pessoas, depois de ter ressuscitado o morto, depois de ter ajudado tantas pessoas e trazido uma palavra pura e verdadeira, orava de noite, pregava de dia, orava de noite, curava as pessoas de dia, bateu de frente com a lei, curando pessoas no sábado, mandando as pessoas carregar a cama, carregar o leito, defendeu os discípulos em todas as situações e usou de tudo isso para pregar a palavra e por fim mandaram ele para a cruz. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós também vamos ter que passar por certas situações constrangedoras, situações que a nossa carne não vai se agradar. Que carne quer ser contrariada, irmãos? Carne nenhuma quer ser contrariada. Por isso que ela deve ser mortificada, né? E aí diz aqui, ó, versículo 36, ó. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem é aquele, irmãos? Quem é aquele que diz, olha, eu sirvo Jesus, eu sigo após ele, mas eu amo mais a minha mãe do que Jesus? Quem fala isso? Quem é aquele que fala assim, eu sigo após Jesus, eu confio, eu creio na sua palavra, mas eu amo mais a minha esposa do que Jesus? Ou eu amo mais o meu esposo do que Jesus? Eu amo mais meu filho do que Jesus? Quem fala isso? Ninguém fala, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelas obras ou pela falta das obras de fé, irmãos, que se conhece a pessoa. E Jesus, ele conhece cada um de nós. Ele sabe do que nós somos capazes. Ele sabe do que cada um de nós somos capazes para confessar o seu nome. Ele sabe até onde cada um de nós pode ir em favor da sua palavra, em favor do seu sacrifício, em favor do seu sangue. Ele sabe disso. Então não adianta dizer, eu amo Jesus acima de tudo. Qualquer situação que acontece, isso sobressai sobre Jesus. Não adianta. Não adianta, é se enganar, irmãos, é se enganar. No dia do juízo, Jesus pode perfeitamente dizer, não vos conheço, apartai de mim, vós, que praticais a iniquidade. Iniquidade é vontade própria, irmãos, é os próprios desejos. Os próprios desejos. Os nossos desejos, eles devem ser mortificados. O que nós achamos por certo, se estiver fora da palavra, irmãos, tem que morrer, tem que ser aniquilado. Isso é uma batalha para cada um de nós. Para cada um de nós. É uma batalha para mim, é uma batalha para cada um dos irmãos. Para cada um. O que nos abate, irmãos? O que nos abate? São coisas grandes que nos abatem? Ou são coisas pequenininhas que nos abatem? Porque em certo momento você pode estar abatido. Se você não tomar cuidado, lá na frente você vai estar destruído. Porque se nós não exercitarmos, irmãos, vencer as coisas pequenas, nas grandes não vamos conseguir vencer. Se nós não estivermos adequados e não tiver uma consciência firme de vencer, irmãos, as enfermidades, de vencer os desafios que surgem e o desprezo, se nós não tivermos condições de vencer o desprezo, irmãos, a rejeição, lá na frente nós podemos receber um desprezo muito grande e vai nos abater, e vai nos destruir. Lá na frente a gente pode deparar com uma enfermidade muito séria e vai nos destruir. Então nós temos que, a cada dia, confiar em Jesus, irmãos, e saber que tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é bom. E ele não erra, irmãos. Jesus nunca errou e nunca vai errar. Nunca errou e nunca vai errar. A verdade é que ele veio dizendo para nós, ele veio nos alertando que esse mundo tem um príncipe. A palavra, ela vem nos alertando em Efésios 2, que antes nós servimos a esse príncipe. Nós servimos ao Deus desse século. Então existem pessoas que fazem a vontade do Deus desse século e tem pessoas que fazem a vontade de Jesus.
Então isso nós temos que ter em mente em todo o tempo. Ele diz aqui, ó, versículo 40, ó. Versículo 38, irmãos. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, o que nós temos que fazer para tomar a cruz e seguir após Jesus? A palavra fala em Lucas, capítulo 9, que nós temos que negar a nós mesmos. Então, antes de tomar a cruz e seguir após Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Então, a cruz, ela sugere isso para cada um de nós. A cruz está ali, ó, e todos nós devemos tomá-la. Mas ela está dizendo para cada um de nós, ó, primeiro, negue-se a si mesmo. Porque você não vai conseguir me carregar se você estiver envolvido com os seus desejos, com as paixões. Você não vai conseguir me carregar se você estiver envolvido com as vontades próprias, as vontades da sua carne, os desejos da sua carne, com os sentimentos que tem em você. Você não vai conseguir me carregar. E é uma verdade, irmãos. Então Jesus, ele diz, olha, versículo 38, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Existe uma vida que nós temos que tomar para nós, é a vida de Cristo, irmãos. Essa vida, ela vem através do Novo Testamento, através da palavra. Nós somos gerados por ela. Mas existe uma vida que tem que se perder. E quando ela se perder, deixa embora, porque nós não podemos ir atrás dela. Não devemos querer recuperar essa vida. E essa vida, ela se refere ao velho homem, à velha criatura. Aquilo que não servia para Jesus. Aquilo pelo qual ele veio, irmãos, da vida dele. Pelo preço dos pecados por conta daquela vida. Aquela vida era uma vida de pecado, era uma vida de trevas. Era uma vida de vontades próprias, era uma vida de desleixo, era uma vida, irmãos, que não servia. E a palavra vem dizendo, olha, não tenta achar ela não. Deixa ela. Aquilo para você acabou. Ache a minha vida. Pegue a minha vida para você. Toma a cruz. Aí vem dizendo aqui, o versículo 40, ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então vai ter aqueles, irmãos, tem aqueles que vão receber essa palavra, vão receber a doutrina de Cristo, o caráter de Cristo. Tem aqueles que vão dar ouvidos, e não somente dar ouvidos, mas vão praticar, irmãos, as boas obras. Vão se converter, vão se batizar, vão seguir após Jesus, vão carregar a cruz, vão confessar Jesus diante dos homens, diante dos demônios. E esses são aqueles que quando receber a palavra que nós temos, a fé que nós temos, vai estar recebendo o Filho. E quando receber o Filho, vai estar recebendo o Pai. Vai ter uma obra completa na vida deles, irmãos. E o melhor de tudo, não é, irmãos? O melhor de tudo é que nós não sabemos quem são esses. Não sabemos. Nós vamos até a pessoa e nós falamos da verdade. Com que intenção, irmãos? De ganhar dinheiro? De ganhar prestígio? De encher a igreja? Não. Nós vamos levando a palavra da verdade, o caráter de Cristo, o Novo Testamento, para que as pessoas venham se converter. E, irmãos, eu falo por mim, eu quando me dirijo até uma pessoa, eu vou com esperança de que ela venha se converter. E a única coisa que eu quero é que ela se converta, irmãos. A única coisa. Que ela se converta, que ela siga após Jesus. Essa é a intenção. Quando eu olho para a pessoa, eu posso até ter as minhas suspeitas. Falar assim, eu acho que essa pessoa vai se converter. Na maioria das vezes eu erro. Eu erro, porque na maioria não quer não. Mas, tem aqueles que se convertem. E por esse que nós lutamos a cada dia. E aí a palavra diz, irmãos, que nós manifestamos o cheiro suave de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Mas a palavra fala que esse bom cheiro é para os que se salvam e também para os que se perdem. É o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Só que a palavra fala ali que é o bom cheiro para os que se salvam. Mas para os que se perdem, é cheiro de morte, irmãos. Mas para os que se salvam, cheiro de vida para vida. Então é como a pessoa recebe. Quando você leva a palavra, você leva a verdade para a pessoa. Você leva a vida, você leva a salvação, a libertação. Mas como ela entende isso? Como ela recebe isso? Ela recebe como ela quer, irmãos. Ela recebe como a carne dela dita que tem que ser. Ela pode receber da forma correta e ela vai estar recebendo Jesus. E ela pode simplesmente ignorar, rejeitar a palavra por conta dos desejos dela. Por conta daquilo que é forte na vida dela, ela não quer abandonar. Não quer abandonar, então ela rejeita a palavra. Então ela considera a palavra como um cheiro de morte. Para a morte, ponto, acabou, irmãos. E não tem jeito, porque a pessoa que rejeita, ela vai morrer mesmo. Ela vai passar pela segunda morte, irmãos. A segunda morte. E a segunda morte que é o problema. Porque pela primeira morte, todos nós vamos passar. A menos aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Mas o problema está na segunda morte. Você leva o bom perfume, mas a pessoa não recebe como algo bom. E quando chegar lá na frente, vai passar pela segunda morte, infelizmente. Aí diz aqui, versículo 41.
Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome do que, irmãos? De discípulo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, aqui não está dizendo, né, irmãos, de pastores, de cooperadores, de nada disso. Está falando de discípulos. Irmãos, discípulo é aquele que imita, Jesus. É um discípulo de Jesus. É aquele que obedece a sua palavra e confessa o seu nome. É aquele que persevera na verdade, aquele que permanece. Jesus disse, aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Né, irmãos? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, todos nós somos discípulos de Jesus. Quando nós levamos o caráter dele, a imagem, a palavra dele adiante, aquele que recebe cada um de nós, irmãos, como discípulos, e dá um copo d'água, que seja, não perderá o seu galardão. O galardão está lá. Aí vai ter, né, irmãos? Vai ter que obedecer, vai ter que tomar a cruz, vai ter que seguir, vai ter que passar pelos, né, dar os passos necessários, para depois conseguir usufruir do galardão. Usufruir do galardão, irmãos. Irmãos, vamos aqui em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo dá uma orientação importante, irmãos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê, irmãos? Espirituais. O que é um homem espiritual, irmãos? O homem é uma mulher espiritual. É aquele que anda segundo o Espírito, não é, irmãos? Aqui vai dizer aqui no capítulo 5, versículo 16 em diante, vai dizer aqui no versículo 16, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o homem espiritual é aquele que anda segundo o Espírito. É aquele que anda segundo as palavras de Jesus, segundo os conselhos de Jesus. E aí vem dizendo aqui, ó. Então nós estamos em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também o quê, irmãos? Tentado. Irmãos, muitos cristãos são tentados diante do pecado dos outros. Já viram isso aí já, irmãos? Imagina a pessoa chega para você e fala assim, cometi um adultério. E aí, qual é a reação do cristão, irmãos? Qual é a reação do cristão? Cometi um adultério. Pode ser pessoa do mundo, pode ser um cristão, pode ser quem for, irmãos. Está falando algum homem. Pode ser qualquer um. Cometi um adultério. Julgar? E o que mais, irmãos? Julgar que é errado, tá certo, viu, irmãos? Você cometeu um adultério, meu Deus. Que coisa. E o que vem depois do julgamento, irmãos? Condenação, né? Mas pior que isso, né, irmãos? Pior que isso. É o desespero, né, irmãos? O desespero. Porque no desespero você pode fazer muitas coisas. No desespero você pode ir, irmão. Você pode até perder a sua fé no desespero. Então o cristão, primeiro ponto, né, irmãos? Ele não deve se desesperar. Ele não deve pecar por conta do pecado dos outros. Então, se algum homem chegar surpreendido em alguma ofensa, nós que somos espirituais, devemos conduzir a situação, irmãos, com espírito de mansidão. É como aquele médico que chega um paciente lá com câncer, não é, irmãos? Com câncer e ele vê que está no estágio já elevado. O que ele fala para a pessoa, irmãos? Ele chega a pessoa e fala assim, ó, já era. Ó, você não procurou ajuda, agora está no estágio elevado, você vai morrer, ó, você vai padecer, ó, vai começar a doer tanto isso daí que nem morfina vai te ajudar. Olha, você está perdido. É isso que ele faz, irmãos? Acho que não, irmãos. Ele já entende a situação. Ele é preparado para isso. Ele vai olhar para aquilo, se ele for sensato, né, irmãos? Porque se for um insensato também, ele pode falar besteira. Mas se for uma pessoa sensata, vai entender a situação daquele paciente lá e vai conduzir ele, não é, irmãos? O cristão, o homem e a mulher espiritual, da mesma forma, irmãos, sabe que a pessoa cometeu um erro e aquilo muitas vezes é grave e se ela continuar daquele jeito, ela vai para o inferno. Ele sabe disso. Mas, nós não podemos pecar, irmãos. Nós temos que saber qual é o nosso papel. O nosso papel é encaminhar. O nosso papel é orientar. O nosso papel é conduzir a situação, irmãos. E aí vem dizendo aqui, ó, no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Por quê? Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo o quê, irmãos? Nada. Engana-se a si mesmo. Irmãos, o que nós somos? Nada. Nós não somos nada. Ah, mas eu não peco, eu não erro, eu não cometo transgressão, eu não dou vexame, eu não faço vergonha, Irmãos, não somos nada. Já está errando. Aquele que fala que não peca, comete pecado, né, irmãos? Mas muitos podem se sentir assim. Ah, eu sou cristão, eu estou debaixo da graça de Jesus, então eu conheço a verdade, então eu estou salvo e pronto, acabou, irmãos. E aí, quando a gente depara com uma situação, a gente tem que ir e orientar, de acordo com a verdade. Orientar, irmãos. Seguir adiante. Aí, por quê? Se alguém cuida saber alguma coisa, ou ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Quando fala aqui, irmãos, levar as cargas uns dos outros, por que isso daí, irmãos? Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio sem pecado. Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Ele saiu da glória. Ele, sendo Deus, ele se fez homem. E ele não pecou em momento algum. Mas ele cumpriu o papel dele. Qual era o papel dele? Salvar. Qual era o papel dele? Libertar. Ele fala, não cuideis que eu vim condenar, não. Por quê? Porque o homem já está condenado. Irmão, você vai pegar uma pessoa que está lá morrendo e vai terminar de matar, irmãos? Lógico que não. Você vai tentar buscar ajudar. Ah, mas a pessoa rejeitou, não quer ajuda. Aí é o problema dela. Ah, a pessoa ela quer me envolver no pecado dela. Não, ela vai ficar sozinha no pecado. Ah, mas se você não agradar a pessoa, ela não vai vir para a palavra. Então não venha. Ah, mas se você não agradar a pessoa, ela vai sair da palavra. Então que saia. Então que saia, mas a verdade tem que prevalecer. A paz tem que se manter. Nós, como homens e mulheres espirituais, devemos encaminhar a situação, irmãos. Jesus nunca teve problema com o pecado. Ele deparou com a mulher pecadora, a mulher que tinha acabado de praticar um adultério. Ela foi pega no ato. Ele se desesperou em algum momento ali, irmãos? Depois que os homens foram embora, ele deu lição de moral nela e falou para ela que ela ia para o inferno se ela não se arrependesse. Não. Ele falou para ela, vai, não peques mais. Que é mais que isso, irmãos? Você chegar para uma pessoa que está envolvida num adultério, está envolvida, vamos parar com isso. Vamos parar. Se parar, muito bem. E se não parar? É ela com Deus, irmãos. É ela com Deus. Ela com Deus. Aí vem o papel de um líder, né, irmãos? Aí o negócio já complica um pouquinho, né, irmãos? Porque o líder, ele tem que tomar atitudes que os irmãos não têm. E aí que é o problema, né, irmãos? Muitas vezes no decorrer da história da igreja, os líderes, eles tiveram que tomar atitudes, e aí muitas vezes ele também é discriminado pelas atitudes que ele toma. Então o líder, quando ele tem que confessar Jesus, o negócio é mais estreito. E ele tem que tomar atitudes, é como a palavra fala lá em Tiago capítulo 3. Aqui o título, irmãos, sobre o tropeço na palavra, né? No capítulo 3, versículo 1, aqui Tiago diz, meus irmãos, todos acharam? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o quê, irmãos? Mais duro juízo. Então todo aquele, irmãos, que trabalha pela obra, todo aquele que é mestre, seja através da ministração da palavra, seja, irmãos, instruindo, seja cooperando, o juízo, irmãos, vai ser muito maior, é lógico. Isso aí é certo, irmãos. Isso é certo. Por isso que ninguém deve ser pressionado, irmãos. Eu sempre falo isso aí para os irmãos. Ninguém deve ser pressionado a trabalhar pela obra, por conta disso. Porque lá na frente, o acerto de contas não vai ser como aquele que passou a vida, né, irmãos, no banco, que passou a vida ali aprendendo, confessando Jesus, mas de forma diferente. Então, quanto mais é dado, mais será cobrado. Isso aí é certo, irmãos. Isso é certo. Tanto irmãos como irmãs também. Não pense que quando você abre a boca para evangelizar alguém, você abre a boca para trazer a pessoa para a luz, não pense que os demônios deixam barato isso daí. Não pense que por ser mulher, a sua vida não tem que estar coberta. Não tem que estar revestida do poder de Deus. Seja trabalhando no cultinho, seja evangelizando as pessoas, seja fazendo qualquer coisa pela obra. Irmãos, tudo que fizermos pela obra, temos que entender que tem um preço. E não é pouco. Não é pouco. Nunca foi pouco. Jesus não falou que seria pouco. Vamos voltar lá para Gálatas, irmãos, nós estamos lá no capítulo 6, né? Gálatas capítulo 6, no versículo 5 que nós estamos aqui, irmãos, diz assim, porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre deixou claro que ele não usou disso daqui. Ele trabalhou com as próprias mãos, ele para quê? Para que ninguém tivesse o que falar do ministério dele. Então ele abriu mão de ser sustentado por uma vida toda pelos irmãos, ser exclusivo para a obra. Então ele trabalhava com as mãos dele e ele conseguia se manter muitas vezes. Outras ele recebeu ajuda, sim. Mas hoje existem pessoas que vivem da obra, não é, irmãos? E tá aí, tá escrito aí. Então a pessoa quer viver da obra, irmãos, que viva da obra. Eu rejeito isso, não quero isso. Não quero isso para mim. Não quero viver da obra. Eu quero ganhar meu dinheiro, quero trabalhar dobrado, quero batalhar um pouquinho mais, mas ter liberdade, irmãos, para falar abertamente. Abertamente. Doa a quem doer. Então a luta é para isso. Meu envolvimento com os irmãos, eu desejo que sempre seja espiritual, irmãos. Das coisas materiais eu procuro fugir, né? Inclusive até o meu serviço aí cotidiano aí,
estava mexendo, né, irmãos, com consertar carro, procurei fugir de estar envolvido com os irmãos nessa questão, para não ter irmãos nenhum em dívida comigo, para não ter problemas, né, aqueles irmãos que ficam aflitos com o carro. Ah, meu carro deu problema, o que eu faço agora? Não quero estar envolvido nisso, quero estar livre de tudo isso, para poder ser exclusivo na área espiritual, para poder ajudar, né, irmãos, tanto os irmãos como seguindo isso daí. Acho que é o que convém mais. Assim o apóstolo Paulo também fazia. E é o mais certo. Mas tem pessoas que vivem da palavra, irmãos, e eu não sou contra não, viu? Quer viver da palavra, se não for picareta, quiser viver da palavra, quiser se manter com o dinheiro da igreja, tá aqui permitido, né, irmãos? Tá permitido. Aí diz aqui, ó, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, temos que tomar cuidado com esse versículo aqui, viu? Porque muitos cristãos são pegos nisso daí. Tudo que você semeia, você colhe, irmãos? É assim que funciona, irmãos? O que você semeia, a palavra fala. Tudo que você semear, você vai colher também. É verdade isso daí? Ou tem alguma coisa a mais aqui, irmãos? Vamos ler tudo aqui, né, irmãos? Olha só, versículo 8. Porque versículo 7, né? Ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8, ó. Complementa, irmãos. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê, irmãos? Corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará o quê? Pronto. Aí muitos falam assim, o fulano matou, aí ele vai colher morte. Aí ele deu 10 facadas em alguém, então ele tem que tomar facada também, ele tem que sofrer também porque ele feriu alguém, ele machucou alguém. O fulano roubou a vida inteira, ele tem que morrer pobre, ele tem que... Ou a pessoa foi honesta a vida inteira, e aí todo mundo tem que ser honesto com ela porque foi honesta a vida inteira. É assim, irmãos? Lógico que não, lógico que não. A pessoa ela pode roubar uma vida inteira e morrer rica. A pessoa ela pode matar a vida inteira e morrer com saúde. Não importa o que ela faça, irmãos. Isso é carne, isso é corruptível. Aqui está dizendo que se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, aí sim você vai colher coisas espirituais. Não importa. Agora, se você viver nesse mundo e você se dedicar a esse mundo e você for trabalhador, for honesto, não pegar nada de ninguém, pode muito bem o ladrão ir lá roubar seu carro. Você pode servir a Jesus, e você pode ser honesto, fiel à sua palavra. Aí você vai lá, compra um carro bonito, deixa na rua, o ladrão pode ir lá e roubar, irmãos. Não tem nada demais isso aí. Aquele carro é corruptível. Aquele carro não vai herdar o reino dos céus. Aquele carro, ele não é essencial para a sua vida espiritual. É um conforto que você tem, e é muito bom, e eu também quero, mas pode acontecer. Há uns anos atrás, irmãos, eu fui com a Viviane limpar a igreja, deixei o carro na rua, limpamos a igreja, feliz, contente, saímos para fora, cadê o carro? Roubaram o carro, irmãos. Roubaram o carro. Aí, no outro dia eu tinha que trabalhar, né, irmãos? Fui trabalhar. Passei na minha mãe para tomar um café, de manhã. Aí a minha mãe falou assim, não, mas vão achar seu carro, vão achar, Deus vai te ajudar. Ué, então quer dizer que se não achasse, Deus me ajudou, irmãos? E tem Deus a ver com isso, irmãos? Tinha um filho do maligno que estava precisando de dinheiro, foi lá e roubou o carro. E tá tudo certo, irmãos. É triste, mas e aí, vai fazer o quê? O que vai fazer? Entramos em desespero? Coisa nenhuma, viemos para casa a pé e pronto. Vai fazer o quê? Né, irmãos? É assim. Aí quando foi no outro dia, achei por um acaso lá, mas levaram bateria, levaram o som, levaram tudo. Step, macaco. E o filho do maligno tocou no carro do servo de Deus, olha. Aí vai fazer oração, irmãos, para amaldiçoar a vida do coitado? De jeito nenhum, né, irmãos? Tá tudo certo, irmãos. Tudo certo. Então, aquele que semeia da carne vai colher o quê? Corrupção, irmãos. Corrupção. E o que semeia no espírito vai colher vida eterna. Por isso temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Primeiramente o reino de Deus. Buscando primeiramente o reino de Deus, aconteça o que acontecer, a vida eterna está certa, irmãos. Agora, se buscarmos primeiramente as coisas dessa vida, ou estivermos presos a coisas dessa vida, estamos perdidos. Aí diz aqui, ó, versículo 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos o que, irmãos? Desfalecido. Então, para aquele que faz o bem, corre-se o risco de desfalecer. Corre-se o risco de desanimar, irmãos. Desanimar de fazer o bem. É tipo assim, eu faço bem, e só sou desprezado. Eu faço bem, e nada de bom acontece. Eu faço bem e as pessoas me rejeitam. Eu faço bem e as pessoas não querem se converter, as pessoas não querem Jesus. Irmãos, o que nós não podemos é deixar de fazer o bem. O que nós não podemos é desfalecer. Versículo 10, ó. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quantas pessoas, irmãos? A todos. Irmãos, quando fala a todos, é a todos. A todos. Irmãos, é para todo mundo. Temos que fazer o bem para todos. Mas aí vem uma questão aqui, ó.
mas principalmente aos domésticos da fé. Então existe uma diferença, irmãos. Existe uma diferença dos filhos do maligno e os filhos de Deus. Nós vamos fazer o mal aos filhos do maligno? Não. Nós vamos deixar de fazer o bem aos filhos do maligno? Não. Mas principalmente aos domésticos da fé. Se tiver que escolher entre um e outro, é o doméstico da fé. Então nós temos uma aliança com os domésticos da fé. Nós não temos uma aliança com o mundo. Nós não temos responsabilidade com o mundo. A nossa responsabilidade é com os filhos de Deus, é com os domésticos da fé. Ah, mas o meu irmão, segundo a carne, ele não é doméstico da fé. Ah, mas o meu irmão de fé, ele é. Então é o irmão de fé que vai prevalecer. Não é o irmão segundo a carne. Não é o filho segundo a carne. Não é segundo a carne, irmãos. É segundo o Espírito. Isso nós temos que entender, irmãos. Isso nós temos que entender. Aí quando Jesus fala assim, quem ama o filho, a filha, o pai e a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, é muito fácil cair quando você tiver que escolher entre um irmão de fé e um irmão de carne. É muito fácil você cair. Se você rejeitar o seu irmão da fé e ir lá, babar o irmão da carne, babar aquele que não quer saber de Jesus e rejeitar o irmão ou a irmã que está seguindo com você na mesma caminhada, nas mesmas tribulações, na mesma fé que você tem, aquela fé que é rejeitada pelo mundo. Você tem irmãos e irmãs que seguem nessa mesma fé, que passam por essa mesma rejeição. Aqueles demônios que partem sobre a minha vida, está partindo sobre a vida dos meus irmãos, contra a vida dos meus irmãos. Está partindo para cima e as aflições que eu passo, ele também passa. Mas na hora de dar um abraço, de abraçar que eu digo, é ajudar, é consolar, aí eu estou lá, envolvido lá com o mundo. Estou envolvido com aqueles que me rejeitam quando eu levo a palavra. Estou envolvido com aqueles que rejeitam Jesus. Esse é o momento que nós negamos Jesus. Esse é o momento que nós demonstramos que amamos mais o mundo do que Jesus, que amamos mais os filhos, esposo, esposa, mais do que Jesus. É assim, irmãos. Quem fizer a um desses pequeninos, irmãos, a mim fizestes, Jesus disse. Então o nosso negócio aqui não é face a face com Jesus. O nosso negócio é face a face com os irmãos. É com os irmãos. Ah, mas o que o irmão está falando é um absurdo. Onde já se viu? Eu tenho o meu pai que me colocou no mundo. E ele deu a vida para mim. E ele deu estudo para mim. E ele me ajudou nas horas difíceis. Quando eu precisei, ele estava lá do meu lado. E agora tem o irmão Luiz aqui, ó, que tem idade para ser meu pai. Mas aquele lá vem em primeiro lugar. Porque ele lá é meu pai, eu tenho que honrar ele. Irmãos, eu insisto em dizer para os irmãos. Se eu colocar meu pai segundo a carne em primeiro lugar antes do irmão Luiz, eu estou pecando, eu estou amando mais meu pai do que Jesus. E assim são com as minhas irmãs segundo a carne, assim são com os filhos segundo a carne, assim, irmãos, é assim. Eu sempre disse para os irmãos que a mesma alegria de eu ver um filho meu seguindo após Jesus, é a alegria de eu ver um filho de um irmão seguindo após Jesus. Eu sempre falei isso. E é a forma de você confessar diante dos demônios que você ama mais a Jesus do que um próprio filho. Que você ama mais a Jesus do que a própria esposa. Ah, mas é minha esposa. Ah, é meu esposo, eu tenho que honrar meu esposo. O esposo está atolado no pecado, está no engano, está no erro. Infelizmente, irmãos, ele está para trás. Você está seguindo após Jesus. Você tem irmãos fiéis do seu lado e o esposo muitas vezes não quer. Infelizmente, é uma verdade. E vai chegar um momento que vai ter que pôr na balança. E aí é a hora que nós temos de confessarmos ou negar. Aí diz aqui, ó, versículo 10 de novo, ó, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede, com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos aqueles que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos. Por quê, irmãos? Por causa da cruz de Cristo. Irmãos, muitos naquela época e até hoje, as pessoas não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Então, naquela época, a circuncisão, irmãos, tem que circuncidar, para o povo que seguia a lei lá não se voltar contra. Então, circuncida, isso não quer dizer nada não. O apóstolo Paulo está dizendo, já diz, irmãos, ele mostra que aquele que fizer qualquer obra da lei está obrigado a guardar tudo. Então, irmãos, é confessar Jesus. Confessar Jesus diante dos homens é a forma que nós temos de permanecermos, de ser salvo naquele dia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E que essa palavra, irmãos, ela venha se cumprir na minha vida e na vida dos irmãos. Que a cada dia, cada um de nós se mostre firme diante das lutas, irmãos, diante das dificuldades. Elas virão. Vamos orar?